Meus amados irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Não está fácil não, né? O frio está bastante. Mas o Espírito Santo nos aquece, né? Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Uma passagem que todos nós já conhecemos, mas Deus tem algo para falar com a gente. Aleluia, Jesus. A irmã Genilda falou sobre a morte da moça aí. E eu acho que essa é a maior certeza que nós temos na nossa vida, é a morte, né? Porque também eu vi, né, no jornal que 2 jogadores perderam a vida de uma vez só num acidente de carro. Né? Então, eu acho que diante de tudo que a gente vê que está acontecendo, nós temos que nos preparar, né? Porque nós não sabemos que dia que Jesus vai nos recolher. Então nós temos que nos preparar. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Em nome de Jesus. Capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu vou fazer apenas uma breve reflexão aqui para todos nós. A parábola da ovelha perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Meus irmãos, aqui a gente todos conhecemos essa parábola, mas aqui nós podemos trazer para os dias de hoje, que aqui a Bíblia nos fala de ovelha. Nos dias de hoje podemos falar de pessoas dentro da igreja que muitas vezes nesta caminhada se perdem. Porque são muitos, infelizmente, que durante esta caminhada eles se perdem por algum motivo. E nós, que Deus tem dado, glória a Deus por isso, uma fé mais firme, nós temos que ir atrás de cada uma delas. Porque nesta caminhada, a gente, por mais que as pessoas venham à igreja, a gente não conhece a necessidade de nenhum. A gente não sabe o que eles passam. Então nós temos que buscar todas essas igrejas. Existe um louvor aí que diz, né, que o valor de uma alma tem muito valor, né? E todos foram comprados por preço de sangue. E nós temos que ir atrás de cada uma dessas pessoas. Meu Deus. A gente, infelizmente, vê aí tanta pessoa padecendo aí, né? Que um dia viveu a mesma fé que a gente e hoje está perdido. E isso dói o nosso coração, né? Porque a gente vê que eles estão caminhando para o abismo. Infelizmente, né? Porque uma vez a gente virando as costas para Jesus, a gente começa a caminhar para o abismo. Porque a gente sai da presença dele, que é o caminho, que vai nos levar à eternidade, e começa a andar no caminho que vai nos levar para o abismo, para o inferno. Infelizmente, só existem esses dois caminhos. E enquanto Deus nos der saúde aqui na terra, nós temos que ir atrás de cada uma dessas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Porque isso, para Deus, quando a palavra de Deus diz que deixa os 99 e vai buscar um, é porque aquele um é precioso demais.
Ele quis dizer que aqueles 99 estão seguros, mas aquela que está perdida precisa de ajuda. Precisa que alguém vá até ela. Muitas vezes as pessoas precisam apenas de ser acolhidas, de uma palavra, de um abraço, para que elas não se sintam só. Muitas pessoas se sentem como se não fosse nada, se não fosse ninguém. Quando eu estava no outro ministério, a gente ficava em casa às vezes doente. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida aí. Depois eu conto esse testemunho. E o pastor, ele não ia visitar a gente. Muito mal perguntava como que estava. Então, Deus colocou a gente aqui para cuidar um do outro. Principalmente aqueles que se perderam. Amém, igreja? Amém. Vou fazer uma reflexão também do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. E Jesus, ele quer nos dizer o seguinte: o filho pródigo, quando ele saiu da presença de Deus, na verdade do Pai, quando ele virou as costas para o Pai, ele quis dizer o seguinte: eu não preciso mais do Senhor. Para mim o Senhor está morto. Porque quando ele falou para o Pai: Pai, dá-me a parte que me cabe, ele quis dizer: para mim o Senhor está morto, porque nós só recebemos herança do nosso Pai quando ele morre. Então ele quis dizer para o Pai que ele estava morto, que ele não precisava mais do Pai, que ele já era um adulto, ele já sabia se virar. Então, diante disso, ele foi para uma terra que ele, infelizmente, imagina, nós estamos aqui hoje e a gente sai da presença de Deus. E a gente chega ao ponto de ficar como esse filho pródigo, a comer lavagem. Porque uma coisa é estarmos aqui e outra coisa é virar as costas para Deus. Deus não vira as costas para ninguém, somos nós. Deus não abandona ninguém. Mas uma vez a gente abandonando Ele, a nossa vida vai de mal a pior. Porque quando a gente sai lá fora, o diabo ele castiga. Se ele já castigava antes, uma vez a gente vindo e saindo, ele vai fazer pior. Então imagine uma pessoa que tem a sua casa, na sua casa, na casa do seu pai, tudo do bom e do melhor, e de repente ele se vê no estado de desejar comer lavagem de porco. Imagina a gente estar aqui hoje e saber que nós temos algo muito precioso de Deus, que é a nossa salvação. E de repente a gente sai e vai para o mundo, e lá a gente tem uma certeza que o nosso caminho é o inferno. Porque infelizmente muitas pessoas não gostam de falar, mas só existe dois caminhos. Ou a gente vai para o céu, para o reino, ou a gente vai para o inferno. Tem muitas pessoas que têm medo de falar, mas infelizmente não há outro caminho, não existe meio termo. Então nós temos que ter muito cuidado. E esse filho aqui, ele foi um filho soberbo, um filho orgulhoso. Ele, por ser um adulto, uma pessoa que já tinha um conhecimento, ele achou que poderia viver longe do pai, longe da casa do pai, dos cuidados do pai. Mas glória a Deus, porque mesmo ele saindo, ele pedindo para que Deus para que o pai desse tudo para ele, o pai não brigou com ele. Talvez o pai teve uma conversa com ele, né? Talvez o pai conversou: mas o que você vai fazer lá fora? Você tem tudo aqui que você precisa. Você não tem falta de nada. Então ele, no coração dele, subiu a soberba, o orgulho. Ele queria voar, né? Queria conhecer outros ares. E o pai não fez questão, o pai deu para ele o que ele precisava. E a palavra de Deus nos diz que foi muito rápido para que aquele dinheiro que ele pegou se acabasse. E ele viveu uma vida deprimente. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, nós podemos acreditar que o pai, mesmo ele saindo, ele não deixou de orar por ele. Ele continuou orando e confiando que Deus iria trazer de volta. Glória a Deus, aleluia. Então, quando ele caiu em si, ele pensou: puxa, mas
O que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo na casa do meu pai, não precisava de nada, não tinha necessidade de nada. E hoje eu estou nessa situação. Então ele caiu em si e ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Se ele não quiser me receber, ele tem toda a razão. O não ele já tinha. Mas ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou falar para ele que pequei contra ele, contra o céu, contra Deus, contra tudo. Para que recebesse pelo menos ele como um trabalhador. Imagina um filho sai de casa e depois ele quer voltar para a casa do pai, que o pai receba pelo menos como um trabalhador. O pai não precisa receber como filho, mas como trabalhador, por causa da necessidade que ele se viu naquela situação. Glória a Deus. Então, assim que ele voltou, o pai não esperou ele falar nada. Meu Deus. Ele Correu, abraçou, beijou, deu roupa e fez uma festa, porque ele voltou com vida, porque ele voltou com saúde. Aleluia. Infelizmente, o maior problema de muitos hoje é que eles saem, mas eles ainda não caíram em si. E diante disso, eles estão padecendo aí fora. Mas a partir do dia que eles caírem em si, e eles reconhecerem que sem Deus eles não são nada, Deus está de braços abertos para receber. Aleluia, glória a E Deus. mudar e transformar a vida dele. Eu creio, Jesus. Porque longe de Deus nós não somos nada. Nós precisamos de Deus até para abrir os nossos olhos. Se Ele não quiser, nós não abrimos. É verdade, papai. Né? Agora eu queria fazer uma reflexão da dracma perdida. Meu Deus. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Papai. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz sobre uma dracma. Talvez nesta época, para muitos, uma dracma não tinha muito valor, mas para essa mulher tinha. Até porque ela buscou, procurou até encontrar. Amém? Então ela valorizava o que ela tinha. Aleluia, Jesus. E aqui diante da palavra de Deus, ele me deu uma visão que, trazendo para a nossa vida, a dracma que nós temos em casa são os nossos filhos. Aleluia. E, infelizmente, em muitas famílias, tem muitos filhos se perdendo. Meu Deus. E como a gente está cuidando da dracma que Deus nos deu? A gente vê muitas famílias, muitos filhos adolescentes perdidos. Infelizmente, a gente está ali próximo da escola. A gente vê tanto adolescente de 13, 12 anos, infelizmente se beijando no meio da rua. Mulheres. Só que isso, diante de Deus, há um perigo para nós pais. Porque enquanto a criança, adolescente, ela estiver debaixo do nosso teto, debaixo dos nossos cuidados, debaixo da nossa proteção, e eles se perderem, nós vamos dar conta a Deus. Meu Deus. Nós vamos dar conta disso. Porque o filho pródigo, ele saiu de casa porque ele já era de maior, ele já era adulto, e ele achou que sabia de tudo, que poderia sair, e saiu, e quebrou a cara. A ovelha perdida, ela se perdeu, mas ela não se perdeu dentro de casa. As pessoas, a gente, no caminhar da vida, a gente se perde. Mas essa dracma que Deus está falando, são os nossos filhos. Aleluia. Se um filho nosso se perder, o culpado será nosso. E nós vamos dar conta a Deus, Deus vai cobrar. Jesus. Porque é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado quem são os amigos dos nossos filhos, o que estão conversando, porque não adianta a gente, imagina a gente ter a certeza que a gente vai ser salvo e o nosso filho vai para o inferno. Como que Deus vai receber a gente? Depois de adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele, é ele Deus.
Mas enquanto estiver debaixo do seu teto, da sua proteção, eu e você, nós somos culpados por qualquer coisa que acontecer com eles. Se você percebe, e isso é uma coisa que muitas pessoas não gostam, mas se você perceber que o seu filho tem amigos, amigas que estão influenciando ele para o mal, corte. Corte a amizade. Não permita que seus filhos se percam por causa de amizade errada. Independente se eles vão gostar ou não. Enquanto estiver debaixo do seu teto, da sua proteção, você é a autoridade maior. Você não pode deixar as pessoas influenciar os nossos filhos para que eles se percam. Porque aí fora é o que mais tem. Tem muitas mães, muitos pais que são relaxados, não está nem aí. Mas nós não podemos ser assim, porque Deus vai cobrar da gente. A gente tem que pedir muita ajuda e sabedoria a Deus para cuidar dos nossos filhos, para que eles não se percam. Se você vê que algum amigo está levando ele para o mau caminho, corte. Não deixe ele andar com essa pessoa. Não deixe falar. Porque muitas pessoas falam que ninguém consegue influenciar ninguém. Isso é mentira. Influencia sim. As pessoas se perdem mais por causa de influência errada. Então, como que nós estamos cuidando da dracma que Deus nos deu? Porque essa dracma é muito preciosa para Deus. É bênção de Deus. Como é que a gente vai permitir que os nossos filhos se percam? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente mais vê. Tem casa que os pais não sabem a senha do celular do filho. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos. Enquanto nós estivermos debaixo do nosso teto, a gente tem que saber com quem ele fala, com quem ele anda, o que ele faz. Depois que ficar de maior é problema dele. Ele faz o que ele achar da vida dele. Mas nós não podemos permitir isso. Porque Deus vai cobrar da gente. Porque aqui, imagina essa mulher aqui, ela tinha 10. Ela poderia deixar. Ela ia ficar com mais 9. Mas não, mas ela procurou até encontrar. Meu Deus. Oh, aleluia. Ela não deixou para trás. E como que nós vamos conseguir deixar nossos filhos para trás? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que procurar saber com quem os nossos filhos estão conversando. Porque a partir de uma conversa pode destruir a vida dos nossos filhos. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa ter um pulso firme para cuidar dos nossos filhos. Porque nossos filhos são bênçãos, assim como nós somos filhos de Deus, bênção, nossos filhos. Imagina, eu fico pensando, tem umas mães aí que a gente conversa, eu conheço muitos, e a gente fala com eles falam, ele faz o que ele quiser da vida dele, problema dele. Mas como que uma pessoa de 12 anos, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela? Né? Então, quem quiser ser assim que seja, mas nós não podemos. Nós temos que ter pulso firme e temos que cuidar da dracma que Deus nos deu. Porque se a gente deixar ela se perder dentro de casa, nós vamos pagar um preço alto diante de Deus. Amém, meus amados? Era isso que Deus tinha para falar para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cuidar da nossa dracma. Glória a Deus, obrigado pela tua palavra. Graças a Deus. Irmãos, eu precisava ouvir, amém? Precisava. Irmãos, eu aprendi uma coisa, irmãos. Leais são as feridas que ele tem que amar. Você sabe que o pai me batia, me corrigia para eu ser um homem que sou hoje. Eu nunca mexi com uma mulher. Nunca. Era muito pelo contrário, né? Às vezes ela se mexia com